Olá, eu sou a professora Taina e hoje nós vamos resolver algumas questões do vestibular de 2018 da UFRR. Vamos lá? Começando por uma questão bem fácil. Essa aqui é de completar e, como vocês estão vendo, ela vai tratar de só conjugação verbal. Pelo contexto, a gente consegue entender que são duas pessoas conversando, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa conversa e vendo as conjugações verbais certinhas. Se é um conversando com o outro, a gente já sabe que a gente vai utilizar o pronome de segunda pessoa. Então, Pablo, usted. A gente vê um pronome de tratamento aqui que vai mostrar respeito, né? Então, usted e o verbo tener. Bom, o tu, a gente sabe que tem um Szinho no final. Então, seria tú tienes e usted tiene. Usted também é a mesma conjugação para ele ou ella. Ou seja, apesar de ser um tratamento de segunda pessoa, ele vai ter uma conjugação de terceira, assim como o português, né? Ela, ele e você. Então, no espanhol, o tu vai terminar com S. Tu tienes, tu hablas. Se não tem a letra S, e a gente sabe que é a segunda pessoa, automaticamente a gente vai ver que se trata de usted. Então, usted tener, usted tiene. Aí a gente vai lá na questãozinha de baixo. Se a gente tem uma palavrinha diferente dessa, a gente já vai eliminando. Então, não pode ser essa, não pode ser essa e nem pode ser a letra E. Continuando. Pablo, ¿cuánto usted mais uma vez? Aí, imaginar. Tu imaginas, usted imagina, ele não vai ter S, né? E aí, pá. Ok, tiene, imagina. Temos as duas opções ainda, estão valendo. Juan, véalo mantener bien y no es tan viejo. Então, ele está se referindo aqui a ele mesmo. Bea, eles estão negociando, né, um carro. E ele assim, Bea, lo mantengo bien y no es tan viejo. ¿Por que mantengo? Porque mantener, verbo terminado em R, tener também, são verbos irregulares. Lembram que são verbos irregulares, né? São verbos que vão agregar no seu radical umas letrinhas a mais, ou até perder. Nesse caso, eles vão ganhar. Mantengo e tengo. Ok? Qual a opção que apresenta essa forma? É a letra D. A gente tem tiene para usted, imagina para usted também, e a gente vê que são duas pessoas negociando, então o tratamento entre elas vai ser formal. Mantengo, se referindo ao vendedor, o que ele tem. Supongo, olha só, suponer. Ele também vai terminar da mesma maneira que mantener, tener, suponer, supongo e sugiere. Ok? Então, nossa opção correta seria a letra D. Lembrando que tanto o tu quanto vos, né, eles vão aparecer no texto de vez em quando, são pronomes de tratamento informal. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que um pode ser falado com mais frequência em um país, enquanto o outro, né, pode ser falado mais na Argentina, no Uruguai, enfim. Depende da região em que cada um é falado. Mas ambos são informais. Em todos os países, usted vai sempre tratar com uma pessoa, né, com um pouco mais de respeito, que tem hierarquia, aí vai ser um tratamento formal. Certo? Essa foi fácil. Agora vamos passar para outra. Bom, nessa tá claro que a gente vai ter que identificar, mais uma vez, pelas nossas opções aqui, a gente vai ter que identificar os gêneros das palavras. Olha só, devemos utilizar aqui, lembrar, né,
de um aspecto muito importante da língua espanhola, que seria os heterogenéricos. Mas, afinal, o que são os heterogenéricos? São aquelas palavras que mudam de gênero, né? Em português eles têm um gênero, em espanhol eles têm outro. Bom, para a gente dar um exemplo, seria palavras que terminam em umbre, por exemplo, são palavras, apaga aqui, são palavras femininas. Esse é o único toque que eu posso dar para vocês em relação à terminação das palavras. Então, palavras em umbre são femininas. Exemplo, la costumbre, né? La legumbre. Então, a gente tem que lembrar desses detalhes para a gente não ser pego de surpresa. Palavras terminadas em arre são masculinas. Vocês percebem que as palavras que foram terminadas em umbre são palavras masculinas em português, né? O legume, o costume, certo? E elas mantêm o seu gênero feminino no espanhol. As masculinas, a gente tem um exemplo, el equipaje, el garaje. Então, são palavras terminadas em arre masculinas. Bom, e as palavras que não são terminadas assim? Bom, a gente vai ter que conhecer um pouquinho mais, porque não existe uma regra geral para indicar para vocês de palavras, né, uma fórmula para eu dizer para vocês quais são as palavras que são femininas ou masculinas na língua espanhola. Mas vamos começar aqui pela nossa questão e identificar algumas delas. Radio transmitia. Aí a gente tem aqui, não é o aparelho, e sim o canal, né? Então seria la radio. Vamos agora eliminar a questão que não inicia com o feminino. Não inicia. Ok. Transmitia señal. Ela é uma palavra heterogenérica, ou seja, se é o sinal em português, las, né? E nesse caso, se é feminina, ocas. A gente vai eliminar aqui as questões que dizem poucos, ok? Então já ficamos entre D e E. Viaje, viaje, termina com arre, logo ela é uma palavra masculina. Então, el viaje. Qual é a opção que nos apresenta o el viaje? Letra E. Então, el viaje estava lejos de terminar e el tiempo no passava. Ok? El equipo, ou seja, a equipe, mais uma vez um heterogenérico, já se comportava de forma inquieto e el dolor também. Logo, nós temos a nossa opção única. La e, certo? Bem facinho. Vamos para a próxima. Essa já precisa de mais concentração. Vamos ver se a gente precisa ler o texto? Vamos lá no enunciado primeiro, porque às vezes eles podem nos pedir apenas questões gramaticais. Nesse caso, ele vai pedir que a gente leia o texto. Então, a gente vai dar uma lida com atenção. 100 anos de solidão, cumpre 50 anos. Mas mais além dos temas políticos, sociais e comerciais da novela, de Gabo marcou uma época na literatura universal. Em Hispanoamérica, alguns afirmam que é a segunda obra mais importante da língua castelhana, depois de Dom Quixote, olha só. Temos primeiro aqui Dom Quixote, depois 100 anos de solidão. Talvez não se engane, pois só foi o ápice do chamado, olha só, ela não só foi o ápice do boom da literatura latino-americana, como se conhece o movimento de escritores que entre anos 60 e 70 revolucionou as letras em espanhol. Ou seja, ela é uma obra bastante importante dentro da literatura hispânica, né? Porque ela foi a obra que participou desse movimento literário chamado boom latino-americano. Sino que, mais sim, se fez popular no estilo conhecido como o realismo mágico.
cheio de cenas extraordinárias e mágicas, homens que voam, aliás, homens que voam, não, homens que voltam da morte, né, fios de sangue que correm nas ruas, um povo de irmãos que ficam marcados com cruzes de cinzas na testa, o tempo que se narram temas de fundo como o dia a dia e uma sociedade rural e a violência. Então ele tem todo um tema voltado para esse realismo mágico dentro dessa obra. A história dos Buendia, ademais, ela calou, olha só, ela ficou impregnada tanto na cultura popular que hoje em vários países do mundo utilizam expressões como macondiano, tudo voltado para o Gabriel Garcia Marques. Então, macondiano, Garcia Marquiano ou realismo mágico, para se referirem a coisas estranhas ou a casos, né, a feitos sem sentido. E algumas cenas da novela permanecem na memória de pessoas nos 5 continentes. Remédio Isabela subindo ao céu, o coronel Aureliano Buendia, em frente ao pelotão de fuzilamento e as mariposas amarelas de Maurício Babilônia. Inclusive, quem não leu nunca nenhuma obra identifica os nomes de alguns personagens. Tanto é que muitas canções, filmes e séries de televisão fizeram alusões ao livro e seus personagens e ao nome de Macondo. Então a gente vê que é uma obra bastante importante e que ficou muito marcada na literatura e na cultura hispânica, né? Vamos para as questões. A partir do texto, não se pode afirmar que 100 anos de solidão não foi parte do boom da literatura, mas ela se transformou numa obra popular, num estilo conhecido como realismo mágico. Foi isso que o texto disse? Não. A gente viu que ela foi uma obra tão importante justamente porque ela fez parte desse boom da literatura hispânica, né? Trazendo aí os autores da década de 60 e 70 surgindo nesse boom. Então a gente já tem aqui não podemos afirmar, então a gente não pode afirmar que 100 anos não participou do boom. É o contrário, ele participou e foi muito importante. A gente já encontrou a nossa opção correta. Certo? Vamos para o próximo. Mais um texto, isso aqui, bastante atenção. Ele vai falar de dados, né? Olha só. A Apple, Facebook, Google reclamam medidas contra os pedidos de dados pessoais. As empresas tecnológicas querem que seja mais difícil acessar os dados confidenciais dos celulares. Por que elas pedem que seja mais difícil? Vamos ver. As principais empresas tecnológicas e a maior, olha só que legal, a mais grande, isso jamais em português, mas em espanhol essa é uma estrutura muito recorrente e certa, né? Operadora de conectividade sem fio dos Estados Unidos reclamaram à Corte Suprema desse país que faça que os funcionários governamentais torne mais difícil acessar os dados confidenciais dos telefones móveis. Então, as principais empresas estão querendo dificultar o acesso de dados de telefones móveis. Vamos saber por quê. As empresas, entre elas estão a Apple, Facebook, Twitter, Snapchat, Google e a Verizon, apresentaram ontem à noite, olha, esse à noite ele é muito importante, olho nele, porque não significa que foi só à noite. Tem um dia específico, né? Uma noite específica. Isso foi ontem à noite, um documento de 44 páginas sobre a disputa acerca de se a polícia e os órgãos deveriam obter uma ordem judicial antes de demandar dados que pudessem revelar o paradeiro de um usuário celular. Ou seja, elas estão querendo aqui que se faça uma lei, né, para dificultar o acesso da polícia em relação ao paradeiro, ou seja, a localização do usuário de um celular. Precisa de um pouquinho mais de burocracia, porque não existe até então. O escrito, segundo informou essa pessoa, né, afirma que à medida que aumenta a coleta de dados pessoais através de dispositivos digitais, é necessário maiores
proteções legais sobre a privacidade. Então, à medida que vai aumentando os usuários, é necessário que se faça uma lei para que esses usuários sejam seguros, que os seus dados não vão sair por aí sendo disponíveis para todo mundo. Continuando, é um texto um pouquinho grande. Que os usuários confiem nas companhias de tecnologia para processar seus dados com fins limitados não significa que esperam que os dados íntimos sejam monitorados pelo governo sem uma ordem. Ou seja, eles têm uma preocupação de que o governo, a polícia, tenha acesso a esses usuários de forma tão fácil. O texto foi apresentado em meio a um clima marcado por um aumento das práticas de vigilância das forças de segurança e agências de inteligência. E a preocupação entre os legisladores de todo o arco político sobre as liberdades civis, após considerar que a polícia evade, ou seja, ela foge a todos os requisitos legais. A participação de Verizon é considerada importante, já que recebe, igual a outras companhias sem fio, 1.000 solicitações de registros de localização de telefone celular a cada ano. Então, a gente vê que o acesso, essas pessoas estão cada vez mais em busca dessas empresas e, em vista disso, o acesso aos dados pessoais também aumenta. De certa forma, também o registro, né, de localização pelo telefone também. E isso é preocupante, segundo essas empresas. Vamos para a nossa questão. De acordo com o texto, Apple, Facebook, Google, meu Deus, Apple, Facebook e Google reclamam medidas contra os pedidos de dados pessoais. Não é correto afirmar. Ou seja, a gente vai procurar a opção que não está de acordo com o texto. É possível dizer que as bases de dados das empresas tecnológicas cresceram nos últimos anos? Sim, é possível dizer isso. Tanto é que a preocupação deles em relação aos dados desses usuários também está crescendo junto, né? As práticas de vigilância das forças de segurança e das agências de inteligência as práticas de vigilância das forças de segurança e as agências de inteligência cresceram nos últimos anos também. A vigilância, na prática de vigilância das forças de segurança e também as agências de inteligência. Após a preocupação pelas liberdades civil, ou melhor, a maioria dos legisladores acreditam que a base de dados das empresas tecnológicas devem ser protegidas com medidas judiciais. Foi isso que a gente viu quando, bem aqui no texto, vamos voltar lá rapidinho, quando ele fala dos legisladores aqui. Quando eles apresentam um texto, né, o texto foi apresentado durante uma reunião, olha, pelo aumento de práticas de vigilância, ou seja, a gente viu que aumentou, das forças de segurança e agências de inteligência, a gente viu que aumentou. E a preocupação entre os legisladores de todo o arco político, ou seja, eles estão sim preocupados sobre a liberdade civil e as condições de polícias que geralmente fogem de todos os requisitos legais. Então, eles estão preocupados também, os políticos, em relação a essa fuga da polícia, de não respeitar esses protocolos. Certo? Então, essa aqui a gente também pode dizer que sim. Elas estão preocupadas e elas acreditam que devem ser protegidas com medidas judiciais. Operadoras de conectividade sem fio de Estados Unidos, tais como Apple, Facebook e Verizon, se preocupam pela segurança dos dados pessoais dos seus usuários? Pelo que a gente viu no texto, elas estão preocupadas mais em relação à localização deles, né? Em relação a encontrar esses usuários, porque parece que a polícia está tendo muita facilidade nisso. Então, a preocupação delas não é bem com dados, mas em localização. Se a gente vê lá no texto, vamos dar uma espiadinha para a gente dar uma confirmada. Lá no início, olha, as empresas, aí ele fala o nome de todas elas,
apresentaram um documento para discutir se a polícia e os órgãos deveriam obter uma ordem judicial antes de demandar dados que pudessem revelar o paradeiro do usuário. Pronto, é com isso que elas estão preocupadas. Não com os dados pessoais, mas com a localização deles. Vamos lá? Então, essa poderia ser a nossa opção. Nossa opção correta, letra D. A última a gente nem precisa ler, né? Vamos para a próxima. A quinta questão. Sobre a proposição, el escrito sostiene que se necessitam maiores proteções legais. É correto afirmar que a forma do verbo sostener é conjugado na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. A gente vai identificar se essas palavrinhas aqui no final, se elas estão corretas em relação à análise, ok? Então, quer dizer que o verbo conjugado em primeira pessoa do presente do indicativo é assim? Será? A gente sabe que, olha só, tener, como a gente viu na questão anterior, tener, obtener, que também é isso de segunda, assim como sostener, todos eles têm uma particularidade de agregar uma letrinha a mais. Então, tener, aqui está a raiz, obtener, aqui está a raiz. Quando eu conjugo na primeira pessoa, presente do indicativo, yo tengo, certo? Ele é um verbo que vai agregar esse G. Os demais seguem na mesma linha de raciocínio. Yo obtengo, certo? E yo sostengo. Todos eles têm essa regrinha do G. Geralmente, esses verbos que são terminados em ER, eles têm essa letrinha a mais. Quando eles têm uma irregularidade, né? Quando eles são verbos irregulares. Quando eles são verbos regulares, tipo comer, saber, que são regulares, aliás, saber não. Saber em yo seria yo sé, ele já tem uma outra forma. Comer, yo como. Todos no presente indicativo. Certo? Então, saber já tem uma outra irregularidade. Comer, regular. O presente do indicativo, ele apresenta essa irregularidade na primeira pessoa, mas nas demais, ele vai manter a raiz. Por exemplo, yo tengo, yo obtengo e yo sostengo. Vamos conjugar isso aqui em tu agora. Tu tienes, certo? Tu tienes, tu obtienes, tu obtienes e sostienes. Tranquilo. Percebem que em tu, ele mantém um padrãozinho. Logo, a gente viu que essa análise não está correta, então ela não é a nossa afirmativa. La palavra sostener equivale semanticamente a colgar. Sostener é afirmar, declarar. Colgar, nós temos um verbo que em português seria desligar. Quem escuta RBD e sabe das letras, sabe que essa palavrinha ela aparece em uma das canções. Porque uma briga de casal sempre tem alguém que liga para alguém e a pessoa vai e desliga o telefone. Então, desliga, cuelga, el teléfono. El pronombre, ou seja, não é nessa opção. El pronombre que pode substituir el complemento directo del verbo sostener es lo. Olha só, vamos agora falar de pronome complemento, para a gente dar uma relembrada.
É verdade que o pronome complemento, pronome complemento é aquele que vai substituir um complemento, seja ele direto ou indireto. Mas cada um deles tem uma forma, certo? O pronome complemento, aí eu vou dividir assim. Pronome complemento direto, desinho de direto, nós temos de terceira pessoa os seguintes: lo, lá, los, las. Ok. E os pronomes complemento de indireto, nós temos lê e lês. É isso. Gramaticalmente, nós temos apenas essa divisão terceira pessoa, tá? Terceira pessoa. Então, o pronome que pode substituir o complemento direto do verbo sostener é lo. Verdade? Vamos ver. El escrito sostiene. Qual a pergunta que a gente faz para esse verbo? Sostiene que, né? Que, gente, que eles afirma. Se a gente faz essa pergunta sem preposição, ele tem o mesmo pensamentinho do português. Sem preposição, o objeto, a resposta dele, vai ser o nosso complemento, objeto direto. Então, a questão, a letra C, diz que sostener pode ser utilizado um complemento lo, o pronome complemento lo, para substituir o seu objeto direto. E é verdade, ele está dentro dessa relação aqui. Então, se ele está dentro dessa relação de pronome complemento, logo, qualquer um deles pode substituir a resposta, né, dessa pergunta aqui, feita para o verbo. Então, se ele é um deles, essa nossa questão está corretíssima. As demais, a gente nem precisa ver, mas vamos. Si cambiamos el primer verbo de la preposición para el pretérito imperfecto, tenemos la forma sostuvo. Será? Sostuvo? O pretérito imperfeito é aquela ação que não foi finalizada. Então, se é uma ação que não foi finalizada, vou botar bem aqui, pretérito imperfeito. Ele tem o mesmo entendimento do português. É uma ação que não foi finalizada, então ele vai terminar em aba ou ib. Para lá. Ok? Então, sostener, por exemplo, sostenia. Né? Hablar, hablaba. Pronto. Essa é a nossa terminação de um pretérito imperfeito. São ações que não foram finalizadas. Eram ações que aconteciam com frequência, não eram pontuais. Então, ela também está errada. E la palavra mayores é advérbio de intensidade. Vamos ver. Necessitam maiores proteções. Não, a gente sabe que maior, menor, todas estão acompanhando um substantivo. A palavra que caracteriza, acompanha o substantivo, a gente chama de quê? Não é de advérbio, não. A gente vai chamar de adjetivo. Então, essa palavra é um adjetivo. Nossa opção correta e única é a letra C. Essa foi um pouquinho mais, né, mais gramatical. Vamos para a próxima. Sobre o texto, vamos ler. É correto afirmar que primeiro me contaram da cegonha, do repolho, da semente que põe o papai, das abelhinhas e do pólen. Mas ontem à noite eu vi 2 horas de televisão e vou ter que falar com os meus pais para tirar essa grande confusão, para acabar com a confusão deles. E aí ela parece grávida. Menino, o que esse menino viu durante 2 horas na televisão? Ele disse que ontem ele assistiu durante 2 horas na TV alguma coisa que vai tirar a confusão dos pais sobre a chegada dos bebês. Vamos ver. Sobre o texto, é correto afirmar que a televisão deixa os pais confusos? Não, nem um pouco. Que os pais não costumam ver televisão? Olha, talvez, né? Mas vamos lá.
Os pais não sabem sobre a origem dos meninos, das crianças? Claro que não. Os meninos, as crianças, sabem mais que seus pais? Obviamente que não. Que a TV mostra aos meninos coisas demais. Isso, pela fala dessa criaturinha, eu acho que ele viu coisa demais mesmo. Então, essa é a nossa opção correta. Vamos para a 7ª. Um outro texto. Vamos ver se a gente precisa ler esse texto? Ele é enorme, enorme. Aqui. Um textão. Olha só, o enunciado, ele já tira um trecho específico que ele quer que a gente analise. Então, é importante que a gente não perca tempo. Vamos direto no enunciado. O enunciado diz, infere-se alguma coisa, segundo o texto. Aí a gente vai ter que ler. Mas, se ele não pede nada disso, se ele foca numa palavra e vai trabalhar aspectos gramaticais, a gente nem precisa ler o texto, até porque o fragmento já vem na questão, né? No seguinte fragmento do texto, mas apesar de os indígenas que vivem em zonas urbanas terem mais acesso dos serviços básicos que os que vivem em zonas rurais, ainda existem importantes diferenças com respeito à população não indígena. Bom, ele quer que a gente identifique a classe gramatical desse termo sublinhado. Aí eu sublinhei aqui para vocês conseguirem ver qual é a palavra. Esse termo, como eu falei, ainda, né? Ainda existem importantes diferenças. Esse ainda, ele vai fazer referência a quê? É uma palavra que vai estar em fazer relação entre as orações, né? E esse ainda, em português e em espanhol, ele faz referência a tempo, né? Tempo. Qual é a classe gramatical que tem essa função de fazer referência a tempo, modo, né? Enfim, advérbio de lugar, advérbio de... Já estou até falando a resposta. A gente tem uma palavra que se refere a tempo e a única classe gramatical que pode fazer isso, dentro dessas opções que nós temos, é o advérbio. Por quê? A conjunção, qual é a função dela? Ela vai relacionar as orações, ela vai introduzir uma oração subordinada. O verbo, já sabemos que isso aqui não é verbo, ainda não é verbo. Não tem como a gente conjugar um verbo ainda, né? Adjetivo também não é. Ela está bem aqui, ó, ainda existem, ela está se relacionando com um verbo existir. O adjetivo, ele se relaciona com um nome. Interjeição, tampouco, a gente nem tem sinal aqui. Então, a nossa única opção alternativa possível e correta, advérbio. Vamos para a próxima questão? Nós temos o seguinte, no seguinte fragmento do texto, preservar a língua materna dessas populações não evita unicamente sua extinção e de grande parte dos saberes ancestrais, mas também contribui com o bilinguismo de meninos indígenas e potencialmente não indígenas, brindando-lhes grandes vantagens para o seu desenvolvimento cognitivo. Bom, então o que a gente vai ver nessa questão é se essas palavrinhas finais elas têm uma definição correta. Vamos ver. Sino, ele fala que é um advérbio. Ih, já começou errado. Porque sino não é um advérbio. Esse sino aqui, principalmente nesse caso aqui, olha, sino que ele vai ser uma conjunção. Ele está relacionando a primeira e a segunda oração. Olha só, vejam bem. Ela preservar a língua materna dessas populações não evita unicamente a sua extinção e de grande parte dos saberes ancestrais, mas também contribui com o bilinguismo, né? Então, não só acontece isso, como também acontece isso aqui. Então, são duas orações que estão aí sendo ligadas por essa conjunção. Então, ela não é um advérbio. Já cortamos. Um pronome complemento em função de objeto indireto de terceira pessoa do plural. Les. Vamos ver essa palavra, esse pronome complemento aqui. Preservar a língua materna dessas populações não evita unicamente, desse povoado, não evita unicamente sua extinção,
de grande parte dos saberes ancestrais, mas também contribui com o bilinguismo dos meninos indígenas e principalmente dos não indígenas, brindando-lhes, ou seja, esse lhes está se referindo a alguém. Quem? Aos meninos não indígenas, né? E os meninos indígenas também. Está se referindo a essas crianças que serão brindadas com grandes vantagens para o desenvolvimento. Então, esse lê se refere a pessoas, certo? E essa pessoa é no plural, que está falando dos meninos. Então, essa seria a nossa opção correta. As demais, a gente nem vai mais se preocupar com isso, mas a gente vai dar uma olhadinha para saber qual seria a palavra para a gente não se confundir futuramente, tá? Então, grande, a gente tem aqui, ó, gran, né? Um advérbio que sofre apócope antes de um adjetivo feminino singular. Tampouco. Olha só, gran, ele nem é um advérbio, né? Ele é um adjetivo. Ele vai sempre acompanhar uma palavra masculina ou feminina. Nesse caso aqui, olha só, grandes, ele está acompanhando, aqui é a palavra grande, certo? Grande. Ele vai sofrer apócope diante de palavras masculinas. Então, se eu disser assim, gran viaje, eu hice um gran viaje, ok? Eu posso recortar. Ele vai sofrer uma apócope. Por quê? Porque nós temos uma palavra masculina singular. Ok? Então, isso aqui também não. Uma preposição a qual contrapõe um conceito afirmativo a outro negativo. Sino. Já mencionado. Nesse caso, o sino, esse sino que, ele está agregando. Ele não só faz isso, como também faz aquilo, né? Ele não está contrapondo ideias. Dois possessivos de terceira pessoa do singular em forma tônica, su. Na verdade, ele está em forma não tônica, né? A forma tônica dele seria suya ou suyo. Certo? Então, esse aqui também está errado. Logo, nossa opção correta seria a letra B, com les, se referindo aos meninos. A gente vai para a nossa última, de 2018. Vamos lá. Nos fragmentos a seguir, que significam respectivamente as expressões sublinhadas. Assim, os meninos indígenas entre 6 e 11 anos vão menos à escola em países como Costa Rica, Venezuela e Colômbia, sua assistência se reduz a 75%. Ou seja, eles vão à escola, né? Mas eles, à medida que o tempo vai passando, essas pessoas dessa idade, esses meninos dessa idade, vai reduzindo a ida deles a 75%, né? É isso que a gente entende. Preservar a língua materna dessas populações não evita unicamente sua extinção e a grande parte dos saberes ancestrais. Essa aqui a gente viu na questão anterior e a gente tem a palavra brindando-lhes. Pelo contexto, olha só, o que significa cada uma? Os meninos indígenas entre os 6 e 11 anos vão menos à escola. E em países como Costa Rica, Venezuela e Colômbia, essa ida, sua assistência se reduz a 75%. Qual é o significado que melhor se encaixa nessa assistência? A ação de passar algo a alguém? Não. Você está falando de ir para a escola, né? O feito de ir a algum lugar e permanecer nele. Eu acho que esse caberia melhor. Será? Bom, vamos ver. Prestar ajuda a alguém? Acho que não. Ele não está falando de ajuda aqui, ele está falando da ida dos meninos à escola. Então, não seria de prestar ajuda. Assistir algo? Claro que não. Até porque assistir na língua espanhola não quer dizer assistir na língua portuguesa. Língua portuguesa, nós temos pelo menos 3 significados para assistir, né? Agora,
do espanhol, se é para assistir alguma coisa, ou a alguma coisa, a gente vai ver alguma coisa, né? A gente substitui assistir por ver. Bom, feito de ir a algum lugar e permanecer nele. Nós temos duas aqui que estão repetidas. Agora vamos para a segunda. Brindar alguém, brindar os meninos indígenas com grandes vantagens, significa o quê? Oferecer de boa vontade para alguém alguma coisa ou oferecer algo a alguém. Oferecer algo a alguém não quer dizer que seja de boa vontade, até porque esse bilinguismo aqui foi imposto, né? Preservar a língua materna desse povoado. Preservar a língua materna. Foi imposto uma língua do colonizador e aí eles estão preservando a língua materna. Ou seja, não foi nem uma coisa que eles desejaram ter, vendo pelo contexto, né? Então, é você oferecer algo a alguém. Nesse caso, seria oferecido, né? Foi oferecida a possibilidade do bilinguismo, ok? Nossa opção única seria ir a algum lugar e permanecer nele, ou seja, a permanência dos meninos na escola, que nesse caso aqui diminuiu a 75%. E aqui de oferecer algo a alguém, oferecer o bilinguismo aos meninos. Então, nós finalizamos as nossas discussões sobre essas 9 questões da UFRR. Ficamos por aqui e até a próxima.